A gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom ver os irmãos aqui nessa noite, estarmos juntos aqui para celebrar o Senhor. Natal desabando na chuva, mas louvado seja Deus que nós estamos aqui pela graça dEle, não de maneira teimosa, não de maneira inconsequente, mas agradecidos ao Senhor por estarmos aqui a celebrar o Senhor. Você que está em casa, que separe esse momento mesmo para adoração. Claro que em casa é uma realidade diferente, por isso que nós estamos trabalhando para que o culto, para que você venha a participar aqui conosco, que é outra realidade, é outro momento. Hoje foi um dia típico de fato, e entendemos essa situação diante da maneira como a cidade está, mas resgate esse valor de estarmos juntos aqui, domingo a domingo, na quarta-feira, estarmos juntos orando ao Senhor. E agradecemos a todos os irmãos e irmãs que chegaram até aqui. Nossa oração é que também cheguem em paz em casa, e louvado seja Deus pela vida de cada um, pelo amor, pelo desprendimento, por estarmos hoje a celebrar ao Senhor. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em João capítulo 8, dizer também para aqueles que estão conectados que, se ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva no canal da igreja. Nós estamos a partir de então criando uma nova dinâmica de deixar somente a mensagem da palavra de Deus, a cada domingo e quarta-feira, somente a mensagem. Então essa parte inicial de louvores vai ser retirado, né? E ficando somente a mensagem a cada domingo, a cada quarta-feira. E nós desejamos que você que está aí hoje, tudo bem, quarta-feira já convidamos para que esteja, e no domingo também. João capítulo 8, nós temos aqui um dos textos mais conhecidos, um dos mais conhecidos da palavra de Deus, onde essa história é contada já, praticamente todos nós já ouvimos falar sobre ela, mas vamos apontar aqui alguns princípios para a minha vida e para a sua vida, e a minha oração é que Deus fale ao seu coração como Ele falou comigo e tem falado nesses dias. O Evangelho de João, ele é absolutamente maravilhoso. Quem lê esse evangelho é impossível continuar da mesma forma. É um evangelho cristalino que se revela a pessoa de Jesus Cristo. Deus se faz humano. Então imagina que maravilha. Eu me lembro nos meus primeiros dias de convertido, entender isso era uma luta muito grande, pela fé mesmo, e o Espírito Santo foi falando e dando essa compreensão dessa grandeza extraordinária do Deus eterno se fazer gente na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu, viveu aqui nessa terra. Então João já começa dizendo isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós temos o Deus Criador que se revela na pessoa de Jesus, Criador de todas as coisas, trazendo luz e vida. É dito isso logo nos primeiros versículos de João. Lembrando que esse Deus que se torna humano na pessoa de Jesus Cristo, começa então a se relacionar com as pessoas. O versículo 14, ele é muito significativo de João, porque ele dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele agora está entre nós. Ele não precisa, esse habitou tabernaculou. Agora o tabernáculo, aquele lá do Antigo Testamento, que era montado e desmontado, agora não precisa mais, porque ele é o Deus Emanuel, Deus presente, Ele está aqui. Então isso é muito claro no Evangelho de João, e já no finalzinho do capítulo 1 começa a travar então os relacionamentos, pessoas começam a ser despertadas por Jesus, e eu espero que você e eu também estejamos à medida que lemos a sua palavra. Capítulo 2, só lembrando, nós temos um grande casamento, e nessas bodas de Caná, Jesus realiza o seu primeiro sinal. Qual foi? Transformar água em vinho. E foi qualquer vinho?
um bom vinho, excelente vinho, mudando e dando alegria para aquele casamento. E no capítulo 2 nós percebemos toda essa grandeza do Senhor Jesus e as pessoas cada vez mais olhando para Ele, o ministério correndo, que desperta no capítulo 3 a ida de um fariseu ao seu encontro. Como era o nome do fariseu que vai ao encontro de Jesus às escuras? Capítulo 3, Nicodemos, que vai com ele, que Jesus traz um ensino para esse moço de maneira muito clara, dizendo para ele assim: olha, importa nascer de novo, trazendo para mim e para você que um relacionamento com Cristo tem que ter novo nascimento, não se pode mais viver como antigamente. Então isso é muito claro, que a pessoa que vem para Cristo, evangelho extraordinário. Imagine naquela época, onde não se dava atenção aos samaritanos e principalmente uma mulher. E João traz para nós essa história, mostrando como o evangelho mudou a vida daquela senhora, ao passo que ela imediatamente vai para a cidade e começa a testemunhar o que Cristo fez. E se não há mudança, transformação e esse desejo de compartilhar, é algo que eu devo pensar muito claramente de como anda a minha vida. Aquela mulher imediatamente foi a esse testemunho, dá esse testemunho, e a cidade ficou impactada com essa nova maneira de viver, esse novo despertar através da vida de Jesus Cristo. Reparem só, capítulo 5, depois de todo esse movimento, Jesus sendo revelado, já as pessoas procurando ao Senhor, é nos dito que há uma festa em Israel. Mas Jesus não vai para a festa, ele vai para o lugar mais que talvez ninguém queria ir, para o hospital geral de Jerusalém, e ele vai então ao tanque de Betesda, onde ele tem um encontro significativo com um paralítico, que já estava ali naquela maca há quantos anos, lembram? 38 anos ali, e o Senhor transforma a vida daquele homem, da cura, da libertação, tira daquelas amarras, muda a vida dele, e então a cidade, os intelectuais, ou melhor, os religiosos, ficam absolutamente atordoados diante disso, e começa então uma pequena e constante perseguição ao ensino do jovem rabino Jesus Cristo. No capítulo 6 nós encontramos Jesus, o pão da vida, aquele que muda a vida das pessoas, não somente do coração, mas também trazendo alimento, e ele promove essa grande realização na vida de muitos que foram até lá. Mas só que atrelado a essa alimentação veio também perseguição ao Senhor, murmuração dos judeus. Então a vida do Senhor Deus, na pessoa de Jesus aqui na terra, talvez você diga, foi um paraíso. Não, luta, porque estava travando com a realidade humana. E quem é a realidade humana? Que sou eu. Como é que eu sou? Aqui, olha, todo mundo lindo, bonito, maravilhoso. A murmuração era constante, nós vimos isso no capítulo 6. No capítulo 7, nós vemos que esse pão da vida, agora ele mata a sede. Ou seja, em Jesus há alegria completa. Você e eu ficamos absolutamente saciados, porque Ele é a fonte da vida. Só que os religiosos da época de Jesus ficaram bravos com ele, muito bravos, e quiseram o tempo todo desqualificar, dizer que ele não era nada daquilo, que ele era simplesmente às vezes é colocado como se nada, os irmãos não acreditavam, a família não acreditava, muitas pessoas zombavam dele, mas é nos dito aqui no finalzinho do capítulo 7, algo muito interessante, porque olhem comigo o versículo 45 do capítulo 7. Os irmãos estão comigo? Então nós temos que voltaram, pois, os guardas, 45, versículo 45 do capítulo 7. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram eles? Por que vocês não prenderam e não trouxeram Jesus? E os guardas disseram, olha só, versículo 46, jamais alguém falou como esse homem. Esse moço é diferente. Esse Jesus é diferente. Eu não sei você,
mas quanto mais eu leio sobre Jesus, eu fico absolutamente encantado com ele. Por mais que eu tenha já lido bastante o Novo Testamento, bastante os Evangelhos, mas é absolutamente surpreendente ver a atitude de Jesus nas pequenas coisas. E agora eu estou numa leitura, na tentativa de ver esse lado absolutamente humano de Jesus ao tratar as vidas. E olha o impacto que ele gerou aqui. Jamais alguém falou como esse homem. E o versículo 47 diz: replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Será que vocês foram também tomados por esse homem aí, esse sedutor, esse charlatão? Será? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Percebem bem aí. Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Esse povo olha, não serve para nada. Diz a palavra no versículo 50, trazendo lá o nosso personagem do capítulo 3, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles estavam tão ávidos de prender Jesus, de matar Jesus, de tirar Jesus, que diz o seguinte: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E é-nos dito que diante dessa conjectura de dúvidas, de incertezas, cada um daqueles líderes judeus foram para as suas casas. Algumas autoridades falam que esse texto, do verso 1 até o verso 11, não se encontra nos manuscritos mais antigos. Mas o versículo 12, quando nós formos adiantando, vai asseverando a realidade desse encontro de Jesus, que ora nós iremos olhar. Olhem comigo a partir do versículo 8. Os irmãos estão comigo? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, ilumina nossa mente, para que possamos perceber agora a Tua palavra, e que, mais do que isso, possamos aplicar no nosso coração. Muito obrigado por Teus servos e servas que aqui chegaram, e que essa palavra traga alimento para o coração de cada um de nós, traga alento para a nossa vida, traga desafios para o nosso relacionamento, para melhorar o nosso relacionamento contigo. Te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus, no nome do nosso Senhor, a quem oramos. Amém, amém e amém. Cada um foi para a sua casa. Agora olha o que o texto diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. A turma foi lá para casa e Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E é-nos dito que de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo, aquela plebe que é sendo referida lá pela liderança religiosa, é-nos dito que todo o povo ia ter com ele. E assentado, Jesus ensinava esses homens, trazia ensino de vida, ensino para guardar a palavra, amar a palavra, viver a palavra. É isso que, quando nós abrimos os evangelhos, aprendemos dessa nova cultura, desse novo entendimento. Você imagina a repetição de Jesus, ao dizer lá para aquela turma, para aquele povo que ia procurar ele. Imagine Jesus se referindo aqui, como nós encontramos em Mateus capítulo 5. Para mim, Mateus, o grande sermão do monte. Imagine Jesus ensinando. Não nos é dito qual o ensino dele, mas certamente trazia esses princípios. Quais são os princípios? 5:3 de Mateus: bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus estava falando para uma comunidade que era muito pobre, não é? E agora ele está tratando de uma pobreza que não é de dinheiro, daquela pobreza de pessoas que desprezam o outro. Ele está falando sobre uma humildade que ninguém compreendia. Então Jesus está falando, não é de alguém pobre financeiramente falando, não estava, mas alguém absolutamente, era completamente despido de arrogância, de superioridade, de que um é melhor do que o outro. O Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é mostrar eu e você como alguém
absolutamente, olha, nós não somos melhores do que ninguém em nada. Esse é o Evangelho. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem paz e não guerra. Bem-aventurados os limpos de coração, que trabalham contra a imoralidade, que lutam, são felizes. Então o ensino de Jesus é completamente distorcido, simplesmente da religiosidade humana. Então as pessoas ficavam impactadas, iam ter com Jesus, e Jesus ensinava para essas pessoas. Mas é-nos dito, versículo 3, que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha o que diz. Em primeiro lugar, nós não sabemos onde é que estava essa mulher, mas provavelmente, lembrem só que havia uma grande festa, e em festa, você sabe que as pessoas ficam, só Deus sabe como as pessoas, em festa, imagine um carnaval, imagine procissões, imagine movimentos desse tipo. Há uma grande festa em Israel, festa dos tabernáculos, festa das tendas. Então há um movimento muito grande de fluxo de pessoas, e essa mulher certamente estava por lá. Nós não sabemos quem era, mas sabemos que ela estava por lá. E é-nos dito que essa mulher, ela é surpreendida em adultério, e essa turma, os escribas e fariseus, pegam. Lembre que o contexto todo é de querer pegar Jesus, o contexto todo é de querer aprender Jesus, o contexto todo é esse. Mas no meio desse contexto eles usam a mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. A pergunta é, será que essa turma realmente está interessada em saber o que é que Jesus queria? Será que essa turma realmente estava bem intencionada? Será que essa turma realmente queria o bem daquela mulher? Porque, em primeiro lugar, ninguém adultera sozinho. E a pergunta é, onde está o marido? Onde está o moço aqui, o responsável pelo caso? Porque só a mulher foi levada. São coisas que nós precisamos pensar. A lei de Moisés era severa nesse processo. Tinha realmente que morrer, mas tinha que morrer ambos, o homem e a mulher. Mas agora é apresentado somente a mulher. E lembre que essa turma toda, esses fariseus aqui, esses escribas e fariseus, eles estavam Jesus já tinha passado da cota, então era uma maneira de pegar aquele homem. Primeiro ponto aqui importante para nós pensarmos é, o que levou aquela senhora a fazer isso? Nós sabemos que o pecado é algo terrível. Pecado é algo que eu e você precisamos lutar o tempo todo. Pecado é algo que está lá, mesmo salvos em Cristo, pela graça de Deus, salvos, nós continuamos em pecado, pecando. Por isso que eu e você precisamos todos os dias confessar os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aquele que confessa e deixa, abandona. Nós estamos aqui com um caso de alguém surpreendido em adultério, e eu fico imaginando eu e você, nós aqui salvos pelo Senhor, quais são os pecados que estão nos assediando todos os dias? O que é que eu tenho guardado ou que você tem guardado? É arrogância? É imoralidade? O que é que domina? É dúvida? É incerteza? É infidelidade? Você que está em casa, quais são os pecados que nós travamos todos os dias? Aqueles que são escondidos. Olha, sempre teremos os tubarões loucos para que eu e você tropece, comece a sangrar, para que a turma toda venha devorar a mim e a você. Por isso é um conselho muito, muito pertinente para nós nessa noite. Se há algo escondido na vida, que ainda não foi revelado, aproveita esse momento para abandonar completamente esse pecado e se consagrar ao Senhor. Mudar de vida. São as oportunidades que o Senhor nos dá, antes que a bomba exploda, antes que a coisa venha à tona. Por quê? Porque o nosso inimigo e os que andam ao nosso redor muitas vezes querem nos devorar rapidamente. Falta muita graça muitas vezes entre nós.
E agora, nesse caso, essa mulher surpreendida e a turma toda, reparem que é a elite religiosa, traz lá essa mulher e apresenta. Traz essa mulher, está lá, diante do mestre. Aquele que foi para o Monte das Oliveiras e agora estava ensinando, e essa mulher vem lá, envergonhada certamente, triste certamente, imagina as notícias, imagina isso chegando ao ouvido do marido. Nós não sabemos onde é que esse marido estava, se esse marido viu esse momento, mas o que sabemos é que tem ali uma mulher absolutamente envergonhada na presença do Senhor. Tem uma pessoa absolutamente cheia de vergonha, de tristeza, absolutamente, porque é exatamente isso que o pecado faz na vida do ser humano. Ele quebra, ele nos escraviza, ele nos deixa absolutamente encharcados e gostamos da coisa até que a bomba venha à tona. E sabe de uma coisa? Nada fica oculto não, filho. Sempre o Senhor traz essa revelação para que o mal seja cortado, para que a coisa seja tirada. Mas como podemos ter essa oportunidade hoje, se há algo guardado no meu ou no seu coração, lá dentro, que nós estamos brincando com isso, sem dar limite, sem dar pausa, achando que vamos escapar, achando que vai dar certo, e muito cuidado, porque o preço é alto. Essa mulher aqui iria morrer mesmo, e o indivíduo lá ia sair livre, né? O que cometeu adultério com ela. Mas a realidade é exatamente de dureza, porque o pecado faz isso. Eu fico imaginando essa mulher, como é que ela ficou, como é que estava o coração dela. E sabe, nós muitas vezes não temos essa dimensão quando entramos naquela questão de um abismo leva um abismo. Eu começo a fazer uma coisinha aqui, começo a abrir uma concessão aqui, começo a abrir uma concessão acolá, quando de repente percebemos, já estamos no fundo do poço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de mim e misericórdia de você, que o Senhor nos dê a capacidade de hoje à noite entender que realmente o Senhor Jesus, Ele está aqui para oferecer para mim e para você perdão e mudança e alívio das dores da alma. Diz a palavra de Deus, quando aqueles escribas perguntam no verso 4, mestre, essa mulher aí foi apanhada em flagrante adultério. A lei nos mandou, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E João já traz para nós a resposta. O que é que João diz? Versículo 6. Vamos ler juntos, mesmo que sua Bíblia seja diferente da minha. Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ninguém sabe o que é que ele estava escrevendo. Tem muita especulação em cima disso, não é? Mas ele escrevia. E como insistissem na pergunta, imagina só, insistindo na pergunta, Jesus, o Criador, o Deus eterno, diz aqui a palavra, se levantou e lhes disse, olhando para todo aquele grupo, olha o que ele diz, estão comigo, irmãos? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhes atire a pedra. Eu fico imaginando, eu sempre me impacto com esse texto, porque eles, nesse grau de dureza, porque muitas vezes ficamos com o coração tão duro, que não ouvimos a voz de Deus, sabiam, irmãos? Muitas vezes entramos num grau de pecado tão grande, que nós nem ouvimos a voz de Deus. Provavelmente essa mulher, talvez alguém chegou para ela e disse, mulher, um dia a casa vai cair. Nós não temos amigos que muitas vezes nós compartilhamos e que falam conosco, rapaz, cuidado, não vá para isso, tenha cuidado nisso, não se meta nisso, não vá para esse campo. Eu me lembro uma vez, eu era solteiro, estava no colégio bereano, trabalhava, e aconteceu que, eu me lembrei disso agora, né? E aconteceu que uma moça, conversando com ela tal,
eu acho que ela era mãe de aluno, ela chegou e disse: olha, professor Sandro, por favor, liga para mim. E eu fiquei sem entender, eu disse: mas ligar por quê? Eu fiquei pensando, né? Aí eu disse: então tá bom, era normal pegar na agenda e tal, mas só que ela falou pessoal. E passaram-se os dias. E aquela senhora começou a trazer coisa para mim, trazia um negócio, trazia outro, e eu me lembro que pastor Jean, ele chegou para mim assim, disse: Sandrinho, isso é cilada, fuja, meu filho, cadê o telefone? E eu o pecado já querendo tomar conta do meu coração, e eu dizendo: Jean, o telefone está aqui. E aí eu dei o telefone para Jean. Aquele dia foi libertador, porque eu não tinha tirado o telefone daquela senhora, não tinha, gostei da coisa, e sabe o que foi que Jeanzinho fez? Rasgou, picotou todinho, e eu fiquei bravo com o Jean. Mas Jean, como é que você faz isso, Jean? Como é que você faz isso, Jean? Como é que eu vou pegar de novo o telefone? Nós muitas vezes brincamos com as coisas e ficamos ali flertando, olhando, sem perceber o abismo que nos leva, que ali poderia ter sido um profundo abismo para a minha vida. Vocês reparam? Sutil, chegou. Eu fico imaginando essa mulher surpreendida agora, absolutamente envergonhada, talvez ouvindo a consciência e dizendo assim: olha, tive a opção de abandonar isso, não, mas agora vou morrer, vou estar. Jesus se levanta, olha para aqueles homens, estavam ali na frente dele. Quem não tiver, pode atirar a primeira pedra. Agora eu fico imaginando, aquela turma era inimiga do Senhor, aquela turma queria matar o Senhor, mas a autoridade de Jesus, a vida de Jesus era tão fantástica, que a palavra entrou no juízo daquela turma. A palavra entrou, e assim a palavra faz comigo e com você, quando nos dedicamos a ela. Se com aqueles escribas e fariseus o impacto da palavra gerou aquela paralisia, porque olha o que diz aqui no versículo 9: ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, porque o pecado ele faz olha só, o pecado ele quer deteriorar tanto a vida que nós ficamos absolutamente insensíveis. Mas se hoje, ainda no meu coração e no seu, temos esse tribunal na nossa mente, onde tem o advogado de acusação, onde tem o promotor, onde tem o Espírito Santo e o Senhor Deus lá que julga. Por isso que quando eu faço algo errado, o Espírito Santo logo acende aquela luzinha. Não é assim conosco? Rapaz, não faça isso, não vá para isso, cuidado, isso não vai dar certo. Isso é o Espírito Santo falando conosco. E aquela turma absolutamente distante na palavra de Jesus, eles foram acusados pela própria consciência. Espírito Santo lá, acusados. Olharam para dentro de si. E eu queria fazer um convite para você que está em casa e para os irmãos que estão aqui. O que é que está lá dentro de nós? O que é que precisa ser abandonado de fato na minha vida e na sua? O que é que precisa ser rompido para que eu venha ter um relacionamento ainda melhor com o Senhor? Eu quero dizer para os irmãos que Jesus, ele é, como é dito no capítulo 6, o pão da vida, ou seja, Jesus ele farta, ele nos dá tanta saciedade que eu não preciso ficar atrás de absolutamente algo mais. Jesus ele é a fonte de água viva, como diz o capítulo 7, ou seja, ele mata a minha sede. Eu posso descansar em Jesus. Claro que hoje as doenças, nós temos a ansiedade que toma conta das pessoas, a depressão, a tristeza da alma. Eu sei que há muitos desses sentimentos aí, mas olha só, esperança para mim e para você, porque Jesus ele sacia tudo isso na medida que eu me aprofundo nessa palavra. Por isso é a nossa luta constante, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, porque ela é manancial para o meu coração e para o seu coração.
Palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Imagina os seus olhos, meus olhos, ao acordar e se deparar com a palavra de Deus. Hoje, capítulo 13 de Provérbios, depois um bom salmo, ler ali os salmos, depois mergulhar nas cartas, ou ler um bom profeta, ou ler uma história bíblica, meditar na palavra, escrever, refletir sobre a vida, o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu tenho que abandonar, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que consertar. É esse o efeito: abençoar a família, abençoar os vizinhos, abençoar a quem está do nosso lado. Esse é o desafio para mim e para você todos os dias. Eu não posso ficar absolutamente largado, sem obter e sem fazer esses exercícios espirituais. Esses homens, versículo 9 diz, acruzados pela própria consciência, porque aí o pecado faz isso. Mas diz a palavra que foram se retirando um a um. Eles olharam para si e talvez olharam para aquela mulher e disseram: meu Deus, o que essa mulher está fazendo, ou o que ela fez, não é nada diante das minhas mazelas. Não é nada. Não é nada diante das minhas milacrias. O que essa mulher... E eles olham, diz aqui, acusados pela... E começaram... Olha o que João nos traz à tona, a começar pelos mais velhos. Não eram nem os meninos, os adolescentes, os jovens, que ficam ávidos lá atrás das coisas. Não, foram os mais velhos. Foi a velha guarda. Foram aqueles que você olha assim e diz, cabelos brancos, então isso aí é perfeito, maravilhoso. Não, é começando com essa turma, os mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e aquela mulher. Imagina só agora, todos foram embora, pedras no chão, e só a mulher e Jesus. Lá no capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Agora no capítulo 8, mulher e Jesus Cristo. E eu fico imaginando a cena. Diz aqui o texto, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu fico imaginando. Silêncio, até que ela rompe o silêncio, João traz para nós, e ela simplesmente, talvez em lágrimas, corada de vergonha, ela diz: ninguém, Senhor. E aqui Jesus nos surpreende de maneira, eu não sei, mas deve gerar quebrantamento no meu coração e no seu. Porque nos dito que Jesus disse para ela: nem eu, tampouco te condeno. Tampouco te condeno. Aqui não é abertura para eu pecar deliberadamente. Aqui é a condição de algo chamado perdão. Que é algo que eu acredito que nas práticas do cristianismo, dos evangelhos, não tem nada mais difícil do que o perdão. Então, às vezes é fácil falar. Te perdoo, Flávio, te perdoo, fulano. Mas o ranço fica, a tristeza fica, o olhar diferente fica, o olhar ressabiado fica, e o evangelho, ele deve ser, e é poderoso para nos dar tanta paz, que eu posso perdoar aquele e deixá-lo livre, como se não houvesse história alguma entre nós. É fácil fazer isso? Porque somos pecadores, porque temos o nosso coração duro, porque temos o nosso coração muitas vezes carregado por nossas práticas mesmo, de falta de palavra, falta de oração. Mas quando nós nos dedicamos a isso sem fingimento e hipocrisia, algo novo acontece, algo mágico acontece. Somos revestidos do poder do Espírito Santo ao ponto que eu posso perdoar
aquele que me perseguiu, aquele que causou dano, e andar com ele a segunda milha, e poder perdoá-lo não só uma vez, nem duas vezes, mas 7 vezes 7. Jesus restaura o coração daquela mulher. Jesus diz: eu também te perdoo, eu também não te condeno. Ele poderia dizer, a única pessoa que poderia ali dissecar e dizer: mas mulher, por que você fez isso? Mulher, por que você fez aquilo? Mulher, porque é aquela coisa que nós fazemos quando o irmão tropeça, é aquela coisa que nós fazemos quando alguém peca. Por que você fez isso? Por quê? Porque Jesus, nem eu tampouco te condeno. E Jesus disse para aquela mulher, com a autoridade que ele disse lá para aqueles homens: olha, quem não tiver pecado, joga aqui a pedra. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, vá e não peques mais. Ou seja, muda de vida. Muda de vida. O Evangelho realmente ele trabalha através do Espírito Santo na minha vida, quando eu me disponho e tomo a atitude de mudar o caminho, mudar o que eu estava fazendo. Esse é o grande ponto. Então, se brigava, não briga mais. Se mentia, não faça mais. Se estava envolvido com pornografia, não vá mais. Se está talvez na beira de uma queda em alguma área, muda de vida, não faça mais. Não faça mais. Aquilo talvez tinha que ser escondido. Ninguém adultera a luz do dia. Ninguém faz as suas coisas assim para todo mundo ver. Geralmente tudo é feito na calada, no escondido, no secreto. Ali quando ninguém está olhando é que nós fazemos nossas maracutaias. Mas lembra só que a partir do versículo 12 vai apresentar para mim e para você Jesus como a luz do mundo, dizendo assim: olha, não tem como se esconder do meu olhar, não tem como se esconder da minha vista. Eu e você estamos diante de Deus o tempo todo. Por isso, a atitude que eu preciso tomar hoje é primeiramente reconhecer se eu estou em pecado, saber que eu tenho garantia do perdão do Senhor e que eu venha mudar a minha atitude em nome de Jesus. Pecado deve ser abandonado. O perdão do Senhor, não tenha dúvida, é garantido. E agora o que é que eu faço com isso? Mudo de vida em louvor, honra e glória àquele que me redimiu. Você não é grato muitas vezes a pessoas que lhe ajudam? E pessoas assim que às vezes, puxa vida, você está no maior sufoco, eu estou no maior sufoco, alguém vai lá e está aqui a mão, vem cá. Puxa vida, coração grato. Coração agradecido. Agora imagine só, eu estou indo para o inferno, eu estou destruindo minha vida, eu estou machucando pessoas, e alguém chega para mim e me dá uma mão e diz: vamos mudar, vamos. Eu tenho que ter um coração agradecido, eu tenho que ter um coração disposto a louvar ao Senhor e agradecer a Ele. Foi isso, e é isso que Cristo faz conosco, e hoje à noite Ele está fazendo na minha vida e na sua. Ele está dizendo aqui: olha, deixa esse pecado de lado, eu garanto o perdão na tua vida, vá e não peques mais. Amém? Que seja assim no meu coração, na minha vida, para andar debaixo não de uma lanterna, mas do verdadeiro farol, da luz do mundo, que é Jesus Cristo, aquele que matou minha fome e saciou a minha sede. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por meus irmãos. Te rogo, Deus, que todos cheguemos em casa em paz. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso. E obrigado por meus irmãos também em casa. Que a palavra de Deus, ela promova a mudança que deve realizar no meu coração e no coração dos meus irmãos. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e a igreja diz: amém, amém e amém. Que Deus abençoe, pastor Paulo Henrique. Graça e paz, amada igreja, os irmãos estão aqui presentes, você que está acompanhando pelo YouTube. Temos um número considerável hoje de irmãos acompanhando devido às chuvas. Então, Deus abençoe sua vida. Palavra de Deus para o meu coração, palavra de Deus para o seu coração. Palavra de confronto. Não deixe uma palavra como essa entrar por um ouvido
saí por outro. Estava ali pensando, o reverendo estava pregando, e quando Jesus ele disse: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu fiquei pensando, poxa vida, tinha alguém ali que não tinha pecado, e se ele quisesse podia ter atirado uma pedra, mas ele escolheu demonstrar graça, né? Ele escolheu demonstrar perdão. Então muitas vezes a gente faz isso, né? A gente não reflete esse caráter de Cristo, a gente não demonstra graça. Antes mesmo com os pecados, Jesus disse: quem não tiver, atire a pedra. A gente mesmo com o pecado quer atirar as pedras do mesmo jeito, né? Então que Deus confronte e conforte o meu e o seu coração. Alguns rápidos avisos para a gente finalizar. Culto matutino, de segunda a sexta-feira, 5h30, a igreja está aberta. Culto de oração na quarta-feira. Essa quarta-feira não teremos sopa, não é isso, reverendo? A nossa irmã Josi, a nossa irmã... Isso, esse mês todo de julho agora, nossa irmã Daniela está de férias, então não vai ter a sopa, mas você vem para se alimentar da palavra de Deus. 7h30, a culto de oração. Esse sábado também tem encontro das mulheres, se não me falha a memória, tem encontro das mulheres. Tem também esse sábado o treinamento do evangelismo, não é isso, reverendo? Você quer treinamento baseado no evangelismo explosivo, venha, sábado à tarde. Sábado à noite serão 2 sábados, esse sábado e depois 15 dias, não é isso? Dia 23, você vem também. E domingo teremos nossa escola bíblica. Não tivemos hoje, devido também às fortes chuvas, mas próximo domingo retornamos com um tema bem tranquilo. Você que está acompanhando aí online, ser presencial, a gente vai estar falando sobre política. Vai estar falando sobre política. Como é que o crente deve se comportar em toda essa situação política? Venha, domingo a gente vai estar falando sobre isso pela manhã, e domingo à noite, culto de adoração. Queremos ver a igreja cheia. Hoje foi um dia excepcional, difícil, muita chuva, muitos pontos de alagamento, até mesmo era perigoso você se deslocar, mas próximo domingo, estando tudo bem, venha para a igreja, venha presencialmente, venha participar da comunhão dos santos, venha estar próximo dos irmãos, venha, não deixe de vir por qualquer motivo não, venha para a igreja, amém? Vamos orar para finalizar? Deus bendito, Deus de amor, louvamos o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor demonstrou graça sobre nossas vidas, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor levou sobre si, Pai, as nossas enfermidades, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, e pedimos assim, Pai, a tua ajuda para que possamos refletir o caráter de Cristo para outras pessoas também. Como o Senhor demonstrou graça, que a gente também possa demonstrar graça. Como o Senhor nos perdoou, que nós também possamos perdoar, Senhor Deus, que possamos demonstrar, Pai, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, para que esse mundo, Pai, possa ver como o Senhor tem cuidado do teu povo. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa meus irmãos que estão acompanhando online, que o Senhor derrame do teu amor na vida de cada um, aqueles que estão aqui presencialmente, nos leva em paz, Pai, nos ajuda, guarda nossos caminhos, permite que cada um chegue bem em sua casa, Pai. Aqueles que estão desabrigados, Pai, nessa situação de chuva, Pai, pedimos assim também a tua graça, Senhor, o teu cuidado nessas vidas, Senhor Deus, vem cuidar do teu povo, Pai. Muito obrigado, nos dá uma boa semana na tua presença, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Assim estamos despedidos, em nome de Jesus.